Olá, amigos ouvintes, boa noite. Este é o programa Mensageiros da Luz. Meu nome é Jorge Bonfim. Uma alegria enorme estar novamente com vocês. Começamos o nosso programa com a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, a que chamamos de raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Agradecemos a Deus Pai Criador, agradecemos as 7 linhas de Umbanda, aos sagrados orixás, aos nossos mestres, mentores e guias pessoais. Manifestamos gratidão pelo programa Mensageiros da Luz, por essa grande oportunidade que recebemos de multiplicar mensagens do bem, de multiplicar coisas boas, quando as nossas mídias divulgam tantas coisas ruins, temos a oportunidade de usar de um canal que atinge o mundo para levar coisas boas, aquilo que preenche o nosso coração, a nossa experiência. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para nos ouvir. Agradecemos a Rádio Toques de Aruanda, toda a sua equipe tão eficiente, que é quem transmite o programa Mensageiros da Luz. Quem oferece este programa é o Luz do Bem Instituto e o Núcleo Umbandista Chão de Deus. O Luz do Bem fica em São Paulo, na Zona Leste, próximo ao Shopping Aricanduva e próximo ao Expresso Mix. Estamos na rua Estado de Pernambuco, número 70. Tem uma boa estrutura aqui de ônibus, que deixa em muitas estações do metrô, em poucos minutos. Estamos a menos de 10 minutos do Shopping Aricanduva. Nosso telefone, o DDD é 11 3542 7142. O nosso e-mail, instituto@luzdobem.com.br, e visite nossa página do Facebook, Instituto Luz do Bem. No Facebook é mensalmente divulgada a nossa agenda de atividades. Também enviamos por e-mail todo mês as datas e horários das nossas atividades, divulgamos os cursos que estamos lançando. Quem não recebe nosso e-mail é só nos pedir, só isso. É só nos mandar um e-mail ou ligar para nós, pedir para cadastrar o seu e-mail e todo mês receberá as nossas informações. Curta a nossa página no Facebook e sempre haverá informações sobre nossas atividades, e por lá também compartilhamos boas mensagens, bons pensamentos. Falando sobre a agenda, no próximo dia 24 teremos a nossa homenagem a São Cosme e São Damião, teremos a nossa homenagem aos herês, as nossas amadas crianças espirituais, e também fecharemos a nossa campanha da alegria. Estamos arrecadando brinquedos há um tempo. Esses brinquedos serão benzidos pelos herês e encaminhados às crianças carentes com a vontade de um futuro melhor, com a intenção de um futuro melhor, de bons fluidos espirituais, para bons encaminhamentos, boa educação, amor familiar, hein? Tudo aquilo que entendemos ser básico e essencial para um bom crescimento, né? Para uma boa formação. A intenção é que esses brinquedos sejam pano de fundo para levar boas energias, para interagirmos com essas crianças
e também para retornarmos melhores, com grandiosas lições de caridade, lições de compreender melhor o quanto é importante esse contato com outras realidades, diferentes daquela que estamos acomodados no nosso lar e às vezes nem agradecemos por isso. Ainda há tempo, meus irmãos, de contribuir. Quem tiver a intenção de doar um brinquedo novo para as crianças, ainda há tempo. Até o dia 24 estaremos recebendo esses brinquedos. Sobre cursos. Curso de Umbanda. Sempre temos uma turma em andamento e é possível entrar a qualquer momento. É possível começar a estudar a qualquer momento. Organizaremos as reposições das aulas das que já passaram. A nossa intenção é essa, é ser um estudo que nunca para e ter condição de sempre agregar alguém que queira estudar Umbanda, que queira conhecer melhor a Umbanda. Não formamos umbandistas para o Núcleo Umbandista Chão de Deus. A nossa intenção não é ter um estudo para a nossa casa. A partir deste estudo, abre-se porta para trabalhar no Núcleo Umbandista Chão de Deus, se esta for a vontade da pessoa. Queremos multiplicar conhecimentos para o umbandista. E o umbandista tem liberdade para trabalhar na casa que se afinizar, na casa que o coração tocar, mas com melhores conhecimentos. Nossa base de estudos é a Umbanda Sagrada, a literatura que utilizamos é a literatura de Rubens Saraceni, de Alexandre Comino e de todos que se basearam na Umbanda Sagrada em suas literaturas. O médium só ganha estudando, a Umbanda só ganha estudando, os templos umbandistas só ganham com conhecimento. Fortalece a nossa religião, nos capacita para exercer a religião com mais responsabilidade dentro dos fundamentos de amor, de caridade, humildade, de forma íntima. Nos leva a uma condição melhorada para falar sobre Umbanda e para não ficar à mercê aí de tantos ataques. Não temos que combater com violência, com agressão, mas mesmo com paz, mesmo com lições de amor, para manifestarmos algo que agrega, é preciso saber aquilo que será manifestado. É preciso ter conhecimento sobre aquilo, ter base, para que seja falado, para que seja escrito, para que seja manifestado com propriedade. E para que não haja mais tanto medo de acender uma vela, tanto medo de fazer uma evocação, uma invocação, tanto medo de convidar alguém para visitar o nosso templo, quebrar preconceito, enfim, estudar sempre. Convidamos para estudar conosco Umbanda através do Núcleo Umbandista Chão de Deus. Já há um curso em andamento, que é o curso Pombagira, Rainha dos Desejos, que está indo muito bem. Estudar esquerda nos traz um grande orgulho, porque mexe num ponto fraco, Foram muitas distorções, os valores invertidos tomaram muita força em torno da nossa esquerda, que é sagrada, que é um aspecto do nosso Pai Criador. Não existe toda a maldade que colocaram em torno dos nossos amados Exus, Pombagiras e Mirins. Estes serão cursos anuais, curso de Exu, curso de Pombagira, curso de Mirim. Já temos a turma em andamento da Pombagira, não dá mais tempo de entrar, mas já fica o convite, fiquem atentos quando ocorrer uma nova turma e faça parte dessa nossa empreitada, desse nosso projeto que vem crescendo, graças a Deus, com prosperidade. E a oportunidade é o curso de Reiki, que acontecerá em novembro, nos dias 14 e 15 de novembro. Em um final de semana, 2 dias, durante todo o dia, desde manhã até o finalzinho da tarde. Reiki nível 1, nossa primeira turma. Faça parte da nossa primeira turma, curso com certificado. Turma que gosta aí de trabalhos de cura, que gosta de trabalho de imposição de mão, que quer saber mais sobre energia de cura, sobre os nossos corpos espirituais,
venha estudar com a gente, é uma grande oportunidade. Eu quero falar um pouco sobre recomeço. Vejam bem, muitos de nós somos umbandistas, né? A maioria que escutam este programa são umbandistas. Temos também, e compreendemos isso, uma vertente espiritualista, uma vertente que não é a religiosa, mas crê em Deus com liberdade. E assim pode-se estudar de tudo um pouco, afunilando a este entendimento mais universalista. Compreendemos isso também. Compreendemos, inclusive, nós, frente deste programa, outras religiões. Tentamos olhar para estas outras religiões e compreender seus dogmas, colocar uma visão de liberdade, que são somente maneiras diferentes de se chegar no mesmo lugar, de se chegar a Deus, de religar a Deus. Nenhuma religião, nenhuma forma de manifestar fé, nenhuma filosofia livrará dos caminhos que a vida deve ter. É nesse ponto que quero chegar. Temos alguns desafios na vida e passaremos por muitas alegrias, gozaremos das melhores coisas da vida, se assim for nossa vontade e assim for os nossos esforços. Porém, morrer faz parte da vida. Porém, algumas doenças se instalarão no nosso corpo, porque a nossa condição é limitada e às vezes vacilamos, nos relacionamos com energias que vão agredindo nossos corpos sutis e se instalam no nosso corpo físico. Viveremos dores emocionais? Viveremos. Devem ser esses os nossos focos? O principal da vida é a doença? O principal da vida é a dor emocional? O principal da vida é perder? O principal da vida é morrer? Não é. Faz parte da vida. A consciência é essa. Mas o principal da vida é viver a vida. E quando uma doença acontece, quando uma perda vem, quando uma dor emocional ocorre, recomeçar é necessário para retomarmos o melhor da vida. Para que a nossa vida continue num trajeto de crescimento, de luz. Me desaponta muito quando escuto alguém falar: olha, larguei a Umbanda porque o orixá permitiu determinada coisa ruim. Não permitiu, meus irmãos. Quem permitiu foi o irmão que viveu a dificuldade. O orixá tem muita força para dar para a superação. E, principalmente, muita força para dar para que a compreensão seja atingida em relação ao que aconteceu. Esse é o maior benefício de um religioso. Esse é o maior benefício de quem tem fé. É lidar com as atribulações da vida. É lidar com os momentos difíceis de uma outra maneira. É ter uma força diferente para lidar com os momentos da vida. É saber aproveitar dos momentos da vida. Sejam esses momentos bons ou sejam esses momentos difíceis. E quando sabemos que essa força maior existe e quando nos baseamos nessa força maior, até os momentos difíceis se tornam momentos bons, se tornam coisas boas, porque crescemos com tudo isso. Meu irmão, isso precisa funcionar para você. Não dá para ser um bandista só no momento feliz, só no momento que o dinheiro chega com abundância, só no momento que a saúde está lá no alto, só no momento em que nenhuma tristeza ou preocupação está por perto. É necessário ser um bandista em todos os momentos, até no difícil. E lhe garanto que o recomeço acontece, e mais forte,
e melhor quando a superação vem com a fé. É verdade. A nossa religião nos faz compreender isso, mas temos que estar firmes nela. A mesma coisa serve para outros irmãos espiritualistas, esotéricos ou até de outras religiões. Deus fala através das religiões, mas Deus é um só, e esta mesma força é contida nas manifestações de luz aqui nesta terra, através das religiões e das tantas filosofias espirituais. No momento difícil, temos a opção de parar no momento difícil e até terminar essa encarnação com um momento difícil, muito vivo, criando traumas, criando bloqueios, ou podemos recomeçar, superar, enxergar esse momento difícil como um degrau, se envolver alguém que perdeu, manifestar amor e gratidão para todos sempre, mas recomeçar mais forte. Há a opção de parar ou há a opção de continuar melhor com os suprimentos que temos através da nossa fé. E a melhor escolha é continuar. Quem decidiu continuar deixou marcas nessa terra e lições nessa terra para muitas outras pessoas. Quem usou do seu momento de dor para a superação, com luta, com exemplo, com obras, deixou marcas nessa terra para muitas pessoas, deixou exemplo. E nós temos que seguir essa linha, porque Deus transforma tudo em luz. E não é egoísta. Usa das experiências para suprir muitos que precisam de bons exemplos. Quero fazer agora um texto de Ubiratã Rosa que fala sobre essa questão do recomeço. O texto diz o seguinte: recomece, refaça o que se desfez, reconstrua o que se desmanchou, reate o que se desatou. Nada é definitivo, tudo tem começo, meio e fim. E todo fim é outro começo, e assim infinitamente. Ficou desempregado? Reavalie suas aptidões e busque um novo emprego. Fracassou nos negócios? Estude um novo ramo, dê início a uma nova empresa. Aposentou-se? Não fique inativo, use a imaginação. Separou-se? Reconforte o coração e case-se outra vez. Descreu? Renove a fé, reconsidere sua religião. Perdeu amigo? Recomende-o a Deus e faça uma nova amizade. Acidentou-se? Ajuste a nova condição, use muletas ou uma cadeira de rodas, continue. Faça do recomeço a novidade de um começo. Não deixe que se arrefeça o seu entusiasmo. Não desperdice energia com lamentações. Use-a para recomeçar tantas vezes quantas Deus lhe permita. E Ele permite sempre. Meus irmãos, Deus permite sempre o recomeço. Sempre. Por isso, mais uma vez, faça isso verdade na sua vida. Se você tem um filho, se você é responsável por alguma criança, passe isso adiante. Não faça a criança ou quem está envolvido na nossa religião, padrinhos que têm seus afilhados na religião, com quem você fala sobre a Umbanda ou sobre os seus conceitos espirituais. Não faça entender esta outra pessoa que Deus permite as dificuldades, que Deus permite os momentos difíceis. Porque há uma tendência do ser humano a arrumar um culpado. E, por incrível que pareça, Deus culpa até Deus. Como Deus permitiu fulano morrer, como Deus permitiu um acidente. Há uma tendência natural no homem de enxergar, de arrumar um culpado para tudo. Sempre há um responsável
E é normal que esse responsável não seja ele mesmo. Fazer essa avaliação interior das suas condições interiores, de como anda as suas compreensões, o seu comportamento, enfim, é muito difícil. Não é à toa que retornamos tantas vezes a esta terra para o nosso autodesenvolvimento, né? Para a nossa evolução. E esse processo evolutivo envolve muito isso. Envolve enxergarmos o nosso papel e mudarmos, né, em relação aos acontecimentos externos, porque internamente temos que desenvolver uma firmeza, uma convicção na fé. Quando estamos convictos num Deus curador, num Deus misericordioso, num Deus onipresente, quando estamos convictos no nosso interior disso, as coisas externas não nos afetam e entendemos que cada um vive o seu processo. Se há alguém sofrendo, está vivendo o seu processo. E ele pode superar, inclusive. Existem pessoas que anulam sua vida por conta do sofrimento do outro. Como posso ajudar o outro se me afeto tanto, me abalo tanto com o problema dele e me torno, inclusive, um segundo doente? Quando alguém morre, eu morro junto, né? Então nós temos que desenvolver esse interior forte, enxergar mais as nossas responsabilidades individuais nesse grande processo de evolução e seguir assim. Seguir, continuar, seguir, recomeçar, porque é assim. Não pode parar. Nada para. Sempre há uma continuidade. Quando paramos, é a ilusão. Porque estamos continuando de outra maneira, na verdade. Estamos continuando sem luz. Estamos continuando numa escuridão, numa falta de fé. Mas as coisas estão continuando. Porque nada para. Escolhemos como queremos continuar. Essa escolha é nossa, porque temos livre-arbítrio. Escolhemos como seguir o fluxo. Existem vários fluxos aí para que sejam seguidos. Em qual você está? Ele é bom? Ele é luz? Ele deixará bons exemplos? Ou ele é escuro? Ele é sombrio? Ele lhe causa medo? Ele não te ajuda a evoluir em nada? Que fluxo você está? Avalie isso, porque Deus é uma continuidade em plenitude. As suas criações estão instaladas em bases evolutivas sempre. Fazemos parte desta grande criação de luz. É nela que devemos estar e sempre recomeçar com luz. Ok, meus irmãos? E eu fiz essa introdução já com base no nosso programa de perguntas e respostas, porque recebi um contato da Kátia, de São Paulo, dizendo que está desiludida com a vida, né? Viveu aí um momento muito difícil de perda familiar e se revoltou com tudo. Eu respondi esta manifestação, minha irmã, com essa introdução, com esse texto, lhe incentivando a continuar. E uso deste discurso para muitos irmãos que se encontram na mesma situação. Não desista. Que é isso que é Deus. É não desistir. Deus não desiste de nós. Mesmo diante das maiores burradas que a gente faz, não devemos desistir dele. Continuar. Lembrar que há continuidade, seja neste plano mais denso da matéria, como no plano espiritual, nos planos mais sutis. Kátia, continua. Todos os irmãos que estão vivendo aí um momento difícil na vida, continuem, recomecem, sejam criativos na vida e usem força, porque o tempo e Deus cura. Eu tenho falado nos programas sobre um livro chamado Fragmentos de Umbanda. É um livro muito novo, lançado recentemente, de Alexandre Comino, meu irmão querido. Esse livro é um livro de bolso. Eu digo que é o nosso Minutos de Sabedoria. É o Minutos de Sabedoria umbandista. É um livro lindo, com mensagens curtinhas, objetivas. É um livro baratinho. Procure
os livros umbandistas nas livrarias, peçam os livros umbandistas nas grandes livrarias e procure fragmentos de Umbanda. Tenha o seu, comece o dia lendo uma mensagem, divulgue mensagens de luz sobre Umbanda para as pessoas queridas, as pessoas mais próximas. Eu falei que faria a leitura de algumas mensagens desse livro aqui no programa. Farei isso agora, estou com o livro aqui na minha mão. Eu vou abrir uma mensagem aqui aleatória. Olha, a mensagem: a Umbanda nos aponta para esta loucura maravilhosa que é ver a vida com outros olhos, nos fazer despertar, acordar. No entanto, o ego nos faz acordar de um sonho dentro de outro sonho, despertar uma ilusão dentro de outra ilusão, fazendo-nos crer superiores. Vemos muito espiritualistas apegados à ideia do desapego, muitos desejando não ter mais desejos e outros viciados em se mostrar virtuosos. A Umbanda diz: aprenda tudo isso, separe vícios de virtudes, procure a luz, seja bom, seja virtuoso, tenha desapego, vença os desejos e, por fim, lhe fala: esqueça tudo isso também, pare de julgar os outros, apenas aprenda a ser você mesmo. Bonito, né? Depois eu vou fazer uma outra leitura. Vamos a mais uma pergunta. A Josiara de São Paulo, ela fala que fez uma promessa a Cosme Damião: se alcançasse o objetivo dela, ela ofertaria doce, bolo, e isso ainda está em andamento e tudo indica que esse objetivo não será alcançado. E ela pergunta se deve ou não cumprir com o que ela ofereceu aí como recompensa, pois nessa promessa ela também estipulou data que seria a época de Cosme Damião ou Dia das Crianças, que é setembro e outubro. Irmã, muito obrigado pelo seu contato. Irmão, o que a sua consciência lhe diz? Lhe respondo com uma pergunta. A gente vem de uma cultura de promessa, isso mais com influência do catolicismo, né? Que era muito natural ver um sacrifício ser realizado por conta de alguma promessa e graça alcançada. Isso foi, na minha opinião, ao longo do tempo, perdendo um pouco o verdadeiro sentido. Eu enxergo a promessa como um recurso de exercício de fé, né? Esse exercício de fé vai fazendo a gente se voltar a melhores energias, até a estar forte diante de uma fase difícil. Esse compromisso de cumprir com algo que foi prometido nos leva a estar numa sintonia melhor, a estar em contato maior com Deus. E estando numa sintonia melhor, estando voltado a Deus, firme na fé, as possibilidades de dar certo as coisas, ou de compreendermos melhor as coisas, são muito maiores. Porém, a promessa se tornou meio que um pagamento para algumas pessoas. Nós humanizamos tanto esse processo que se tornou algo parecido com dinheiro. Faz esse serviço para mim que eu te dou isso. A gente tirou todo o sentido sagrado, né, da promessa, desta ligação com o sagrado, e humanizamos e colocamos como algo muito material. Não generalizo, mas muitos sim fazem isso. Eu cresci no meio umbandista, e eu vou dizer que antes deste grande movimento de estudo, de esclarecimento que temos vivido atualmente, inclusive na Umbanda, eu via muito disso. Exu, traz tal coisa para mim, me ajuda em tal coisa que eu te dou aí uma pinga, eu te dou uma roupa, eu te dou uma oferenda, como se fosse um pagamento. Não o ato de oferendar algo para nos ligar, para nos ajudar a conscientizar, para criar uma ligação com o que é sagrado,
e nos ajudar no propósito de acordo com o nosso merecimento. E, francamente, o orixá não precisa de pagamento. O espírito de luz não precisa de pagamento. Ele quer que estejamos ligados a algo superior nas nossas empreitadas aqui, para compreendermos melhor os nossos processos e para crescermos com ele. Não é igual a gente aqui, né, que precisa pagar por um serviço. Ele não precisa disso. Mesmo antes de todo esse envolvimento com a Umbanda Sagrada, com o estudo, seus 7 porteiras, conforme o meu amadurecimento foi acontecendo, ele me falou o seguinte: olha, não aceite mais esse tipo de pedido na nossa casa. Faz isso para mim que eu te dou aquilo. Não aceite mais isso, porque a nossa base de trabalho e a nossa resposta deverá ser essa. Aqui nós trabalhamos de acordo com o merecimento de cada um. Não negaremos acender vela, não negaremos fazer corrente, não negaremos dar passe, não negaremos ouvir as pessoas, mas que tudo, absolutamente tudo, aconteça de acordo com a vontade divina e do merecimento individual. Ponto. E aí, se algo não aconteceu, não é porque aquele Exu é fraco, aquele caboclo não deu atenção, que aquele herê não atendeu o pedido. É porque eu mereci ou não mereci. Eu me esforcei ou não me esforcei. Eu atingi um grau para tal conquista ou não atingi. Muda de figura. Porque, infelizmente, essa é uma realidade. Muitos pedem e quando não atinge, aquele guia é fraco. Aquela casa é fraca. Aquele Exu não é de nada. Existe essa ignorância ainda até hoje. Infelizmente existe. Existe o absurdo de achar que devemos pagar por algo para um guia de luz. Como se estivesse tratando, negociando com outro ser humano. Com isso, minha irmã Jussiara, eu repito. Coloque a mão na sua consciência. Se você fez uma promessa de uma forma mais limpa ou se você negociou com Cosme e Damião, com o interesse egóico aí envolvido. Eu não sei qual foi o motivo aí envolvido e nem quero julgar isso. Eu quero usar da sua pergunta para criar uma orientação geral e foi isso que fiz agora. Sobre a sua particularidade, eu não posso responder se você deve ir lá pagar ou não a sua promessa. Mas com base no que eu orientei de uma forma mais geral, coloca a mão na sua consciência e veja como você quer tratar isso. E sempre que recorrer a uma força superior, pense nisso. Ele não precisa. Esta força superior não precisa de pagamento. Ela precisa da sua fé. Ela precisa do seu esforço. E sua consciência que o merecimento tem momento certo. Está envolvido o nosso crescimento, o nosso amadurecimento diante de alguma situação. Está envolvido o nosso nível de entrega na fé. E é isso que deve importar. Eu, particularmente, faria o processo inverso. Ao invés de fazer uma promessa para depois da graça, eu faria a oferenda ou presente antes. Não como um pagamento, estou dando isso para você me dar isso. Mas, olha, eu estou dando isso como um reconhecimento dessa força. Ela existe, ela me guia, ela pode me curar. Eu estou dando isso como um símbolo de ligação entre eu e esta força. E vou encarar o que eu tenho que encarar. E se for do meu merecimento, nessa força sagrada, superarei, alcançarei, prosperarei, vencerei, porque Deus é comigo. E esta força é comigo. Enxerga meu merecimento até além do que eu enxergo. Irmã, obrigado pela sua participação, tá? Luz, força e reflete aí no que você deve fazer.
Eu vou ler mais uma mensagem do livro Fragmentos de Umbanda para deixar os irmãos com bastante vontade de ter um livrinho desse. Ver como ele é bonito. Vamos lá. Aqui abri mais uma bem curtinha. Fala o seguinte: Umbanda não é só para praticar, e sim para estudar também. Ou alguém acha que nossos guias aprenderam o que sabe sem estudar? Apenas o conhecimento e a informação, cultura, doutrina e teologia de Umbanda podem nos tirar do atual estado em que muitos ainda sentem na pele o preconceito e a discriminação. O saber não ocupa espaço. Precisamos de aprendizado constante. Parabéns a todos os umbandistas que estudam a sua religião, além, claro, de praticá-la com amor e devoção. Bacana. O irmão Marcelo, também de São Paulo, pergunta se ele pode recolher oferendas de outras pessoas. Ele diz, tem um texto aqui bastante grande, eu entendi até como um desabafo e eu faria a mesma coisa no lugar dele. Ele mora numa encruzilhada. Diz que na frente da casa dele é comum toda semana ter muitas oferendas. Às vezes, algumas são enormes, que chegam a ultrapassar a calçada e até para o asfalto. E quem limpa tudo isso normalmente são os garis. E mas ele limpa com muito medo, ele diz, e não sabe se está fazendo certo. E pergunta para nós se há algum problema. Irmão Marcelo, obrigado. Acho que a sua manifestação aqui é bem importante para esclarecer isso para muitos irmãos. Vamos lá. Vivemos um outro momento, né? Um momento de conscientização na Umbanda. A Umbanda vem cada vez mais forte no estudo, conscientizando os seus médios, libertando os seus médios de dogmas que a própria religião não tinha e foram criados ao longo do tempo por conta de outras culturas. Ir ao campo de um orixá fazer uma oferenda, sim, faz parte da nossa estrutura religiosa. Porém, alguns exageros estão acontecendo. E diria que até algumas irresponsabilidades. É muito responsável, sabemos que tudo tem um processo. Eu ir lá e fazer a oferenda não termina ali. Não termina. Porque eu ir numa via urbana fazer uma oferenda, aquilo vai ficar ali, alguém vai ter que recolher. É o que o Marcelo está falando. Em algum momento um gari recolhe, um vizinho recolhe. Qual seria um processo até o fim? O médium que fez aquele trabalho ir lá e limpar. Isso seria bem responsável, não é? Ao invés de um terceiro ir lá limpar. Se fosse na natureza, e se eu fizesse de uma maneira mais natural possível, com poucos elementos, a própria terra, sol, chuva, consumiria aquilo. Se eu vou na natureza e coloco prato de louça, tecido, plástico, acendo vela em ambiente que pode pegar fogo, eu pensei nisso, que a vela pode incendiar a mata, que o prato não vai ser consumido pela natureza como uma folha, como um fruto, que a carne exposta vai apodrecer, mas abaixo da terra ela vai servir até de adubo. E há um momento acontecendo que conscientiza sobre isso na Umbanda. O Jorge Scritori está fazendo aí um movimento muito bacana. Se não me engano, o nome desse movimento é Umbanda Sustentável. E orienta bastante nesse sentido. Como fazer os nossos rituais de uma forma mais responsável, ecologicamente, mesmo com a nossa cidade. Eu vi uma vez o próprio Jorge Scritori e outras pessoas, né, como um grupo, limpando a cidade de muitos trabalhos realizados, principalmente envolvendo aí a esquerda. Irmão, existe aí
dois lados, né? Existe o lado daquele que está fazendo o trabalho, seja para ele ou seja para um terceiro, e ele está envolvido com o trabalho magístico, com as energias ali. E existe um outro lado, que é o lado daquele que vai limpar e que está amparado para esta atividade, que é no caso o Gari ou você mesmo, como um vizinho aí, né? E neste amparo, você pode fazer isso sem nenhum medo. Se você tem alguma consciência religiosa, peça licença. Peça licença às forças que estão ali atuando. Peça para que Deus e suas forças, dentro da lei, dentro da justiça, dentro daquilo que é sagrado, ampare, né, te livrando de qualquer mal, se é que existe algum mal ali envolvido. A gente não sabe que tipo de força foi ali ancorada, né? Na posição de alguém que vai limpar a cidade, isso também é importante para o todo, você pode recolher. É muito importante a gente ir espalhando essa conscientização. Ô amigo, você está fazendo essa oferenda, lembra de recolher amanhã, porque alguém vai ter que fazer isso, né? Isso pode ofender no primeiro momento, mas a intenção desta manifestação não é a ofensa, mas sim a orientação. Quando temos esse tipo de posicionamento de orientar, sem esse dogma que não deve existir para a Umbanda, a gente está contribuindo com a Umbanda. Porque cada um que enxerga aquela oferenda lá feita na encruzilhada, no primeiro dia está muito bonita, no segundo, no terceiro já começa a apodrecer e fica ali, julga a nossa religião mal. Não tem um bom olhar para a nossa religião. Mesmo que não tenha sido feita por um umbandista, nós estamos ali envolvidos naquilo de alguma maneira, porque o ignorante não separa quem fez aquilo. Bateu o tambor, é tudo a mesma coisa na mente de um ignorante. E um umbandista só mudará alguma coisa em relação a esse cenário quando o comportamento dele for diferente. Quando a gente de fato tiver força para falar, ó, não faço isso não. Então é nisso que eu queria chegar, meu irmão. Você está numa outra posição, na posição de limpar, isso é importante para o todo, você está amparado para isso. Não tenha medo de fazer não, você está contribuindo. Mas também não vire um burro de carga nesse sentido, né? Eu sou o responsável por limpar isso daqui, não. Não. Você pode também fazer diferença orientando nesse sentido, se é que você tem acesso a quem está fazendo isso, né? Deve ser muitas pessoas. E não é tão difícil também encontrar bastante orientação nesse sentido na internet, em livros mais recentes. A gente precisa fortalecer esse tipo de orientação, tá bom? Muito obrigado. Vamos para mais uma mensagem do Fragmentos de Umbanda. Umbanda? E quem vai explicar? Como entender e dar sentido para algo tão exuberante, quase exótico? Colcha de retalhos ou fina tapeçaria? E da esquerda nos parece vir uma voz firme a responder que somos guardiões desses mistérios. Não cabe a nós entendê-los todos, e sim respeitar, bater cabeça e silenciar. Como compreender a Umbanda? Comece procurando a compreender a si mesmo. E quem sabe um dia, ao encontrar as respostas para suas questões mais profundas e existenciais, encontrará também algumas respostas sobre a Umbanda. A irmã Djanira, também de São Paulo, ela diz que ela é católica, ela está procurando saber um pouquinho mais sobre a Umbanda, e que ela gosta de benzimento, aquele benzimento mais tradicional, feita pela benzedeira ou pelo benzedeiro. E algumas amigas a convidam para ir num centro de Umbanda, para tomar passe com os guias, e ela entende com isso estará traindo a religião dela, estará traindo a fé católica dela.
Ela descobriu a rádio nessas pesquisas e gostaria de saber se esse entendimento dela tem fundamento ou não, se ela estará atraindo a religião dela indo até a Umbanda ou não. Irmã Janira, obrigado pelo seu contato. Irmã, bacana essa pergunta, né? Devem existir muitas pessoas com essa dúvida lá no seu íntimo, com essa sensação, porque as religiões criaram uma concorrência, acabam agredindo umas às outras, né? Concorrendo como uma é certa e a outra é errada. E veja só, nesse sentido, como isso é muito humano, não é verdade? Porque Deus não é isso. Isso é humano, isso é do homem, isso é da terra. O homem concorre, o homem no seu ego puxa os outros para os seus interesses. Deus não tem religião. As religiões deveriam entender isso de uma forma mais limpa, menos humanizada. É que isso agride os interesses de algumas religiões, né? Sustentar até mesmo seus templos, ter bastante gente para fazer todo o movimento que precisa ser feito dentro da religião. Mas eu acredito que dessa forma limpa a gente também consegue um bom resultado, não só para a religião, mas para todo mundo, né? Que inclusive diminuiria muito, ou quem sabe até acabaria com essa diferença e intolerância. Com tudo isso eu não estou falando mal do catolicismo, mas eu quero chegar na orientação de que religião é uma manifestação cultural, é algo aqui da terra, são várias vias, são várias maneiras de se chegar em um único objetivo, e este objetivo é Deus, são suas forças. Esse é o único motivo. E se Deus não tem religião, não importa qual seja, nós temos que escolher um caminho. E eu só vou perceber qual é o caminho que eu quero seguir se eu conhecer as outras religiões. Porque se eu nem conheço a outra religião e já tenho uma opinião que ela é errada, que ela não é boa, isso é preconceito. Porque eu não conheço, eu não sei do que eu estou falando. Janira, você só vai saber se você for ir lá conhecer um trabalho de Umbanda, receber um passe, mudar a ideia em relação à religião, a ideia que alguma coisa ou alguém implantou na sua cabeça de que está traindo. Pode ser que você esteja traindo o homem, né? O padre, o pastor, que falou para você ir em outra religião é uma traição. Pode ser que este ser, o homem, que é um pastor, que é um padre, que é um amigo religioso, enfim, pode ser que você esteja traindo a opinião dele que ele plantou em você, mas a Deus não está traindo. E é isso que importa. O que importa é Deus. Minha orientação é que o homem encontre aonde ele se afiniza sem preconceito. E não fica pulando de galho em galho. Isso é muito ruim, esse pula de galho em galho, porque cria uma instabilidade, e instabilidade não é bom. Mas experimentar as religiões, visitar outras religiões com respeito, isso é muito bom. E isso quebra um poderio que não deveria existir entre as religiões, uma concorrência, quebra a intolerância. Um umbandista entrar numa igreja católica, numa missa, ir num culto evangélico, ir num culto budista, sem preconceito, não tem mal nenhum. Porque deve existir a convicção de que é umbandista e respeitar o culto do outro e até visitar o culto do outro com respeito, compreender com respeito. E quando há essa visão, encontraremos muitas coisas que nós fazemos de maneira diferente. Porque é cultural e cada um faz a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, de acordo com sua cultura. Isso é muito bonito. Então, irmã, vai sem culpa, porque olha, a culpa é tão limitadora. Culpa nos adoece, nos limita, nos bloqueia, nos tira de rumos evolutivos. Então pode ir sem nenhuma culpa.
Porque Deus não tem religião. As religiões se afunilam a Ele, que é quem importa de verdade. Obrigado por sua pergunta. Bom, esse é o programa Mensageiros da Luz. Meu nome é Jorge Bonfim. Lembrando do nosso endereço, que é na Rua Estado de Pernambuco, número 70. Estamos em São Paulo, na Zona Leste, próximos ao Shopping Aricanduva e ao Expresso Mix. Falamos sobre o curso de Reiki que acontecerá em novembro, no dias 14 e 15. As inscrições estão abertas, os interessados bastam entrar em contato conosco. O nosso telefone DDD é 11 3542 7142. O nosso e-mail instituto@luzdobem.com.br e o nosso Facebook Instituto Luz do Bem. Hoje o nosso programa também teve uma mensagem incentivando os recomeços e divulgamos o livro Fragmentos de Umbanda, de Alexandre Comino, um livro de bolso. Estamos lendo ao longo do programa algumas mensagens e incentivando que todo umbandista tenha um livro desse e leia sobre a sua religião, estude sobre a sua religião, porque hoje não há mais desculpas para não fazer isso. Dar os parabéns para o irmão Alexandre Comino por ter se esforçado tanto e ter lançado tantos livros, num curto tempo, nos abastecendo de muitas informações boas. E vamos para a última mensagem do livro Fragmentos de Umbanda de hoje. Umbanda é nossa religião. Umbanda é nossa fé. Umbanda é nosso amor. Umbanda é nosso saber. Umbanda é nosso equilíbrio. Umbanda é nossa ordem. Umbanda é nossa evolução. Umbanda é nossa vida. Umbanda é nossa verdade. Umbanda é linda. Umbanda é libertadora. Umbanda é encantadora. Umbanda é fascinante. Umbanda é misteriosa. Umbanda é apaixonante. Umbanda é luz. Umbanda é força. Umbanda é caridade. Umbanda é generosidade. Umbanda é um caminho. Umbanda é tudo e todos. Umbanda é Deus e sua banda. Irmãos, é uma grande honra e uma alegria estar aqui mais uma vez, abrindo mais uma semana com o programa Mensageiros da Luz, multiplicando boas mensagens, multiplicando força, multiplicando fé, podendo esclarecer dúvidas dos ouvintes, podendo levar boas mensagens. É uma alegria tremenda. Os irmãos que têm interesse de enviar suas perguntas, pode enviar a qualquer momento através do inbox da página do Luz do Bem no Facebook ou através do nosso e-mail. Pode ser a qualquer momento, não precisa ser durante o programa não, porque receberemos e colecionaremos essas perguntas para responder nos programas. Faça isso, sua participação é muito importante e isso dá sentido para este programa. Será uma grande alegria, tenha certeza disso, receber o seu contato, receber o seu desabafo, receber o seu depoimento, receber a sua dúvida, e isso traz material para o programa e esclarecimento para muitos irmãos. Vamos encerrar o programa de hoje com uma mensagem de Emmanuel chamada Renovação, que diz o seguinte: Jesus foi o renovador da terra, não só pelo que fez, mas também pelo que deixou de fazer. O que vem fazendo gradativamente nos tempos novos. Desejo a vocês, meus irmãos, uma semana iluminada e que os corações sejam abrandados no amor de Jesus, no amor dos sagrados orixás, com força renovadora para que todos possam renovar-se na continuidade, no fluxo contínuo da evolução e da vida. Muito obrigado. Este é o programa Mensageiros da Luz. Até o nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro.
o nosso próximo encontro.